Você já deixou de comprar um livro porque estava caro? E já imaginou como funciona a distribuição de recursos obtidos a partir da venda de livros dentro da cadeia produtiva do mercado editorial? Então fica aqui e acompanhe este vídeo. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Aqui eu trago dicas, sugestões e informações do mundo do escritor. Se você está chegando agora, se inscreva em nosso canal, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. As formas de produção, circulação e venda de livros mudaram bastante nos últimos anos. E todos os envolvidos no mercado editorial estão em um momento de pensar em novos modelos. Muitas editoras agora vendem também direto para o leitor por suas lojas virtuais e em feiras com desconto de até 50%. As livrarias de rua estão desaparecendo e o mercado está bastante focado nas grandes redes, como a Cultura, a Saraiva, nos gigantes virtuais como a Amazon, o Clube de Autores, e nas grandes editoras, como a Companhia das Letras, a Editora Moderna. O assunto realmente é complexo. E nesse momento de transição, todos os participantes desse mercado estão desbravando novas estratégias para tornar seus produtos mais acessíveis aos seus leitores, mas também garantir a sustentabilidade da sua empresa. Para ajudar a entender o preço dos livros no Brasil, eu vou lhe passar algumas informações primordiais. Os livros têm um preço de capa calculado pela editora. Há alguns anos atrás, as livrarias usavam esse preço para venda, pois está ligado ao desconto que ela consegue junto à editora e que garantirá o seu ganho. Hoje, muitas oferecem descontos para atrair compradores. O preço do livro é dividido entre direitos autorais, impressão, distribuição e impostos. O restante é da editora e deve cobrir custos como edição, revisão, divulgação, transporte e exposição, além das despesas de estrutura. Os autores recebem por direitos autorais. Se o livro tem mais de um autor, como nos casos em que um faz o texto e o outro faz a ilustração, a porcentagem destinada aos direitos autorais não costuma subir, mas sim ser dividida entre os dois. Normalmente, a maior parte fica com quem escreve, mas em casos em que as imagens têm grande importância no livro, pode ser dividida igualmente. Os pagamentos podem ser adiantados ou conforme as vendas. O custo de impressão é variável. Então, conforme o papel utilizado, formato, quantidade de páginas, tipo de impressão e, especialmente, se o livro é impresso dentro ou fora do país. O custo unitário da impressão no Brasil é maior se comparado à China, por exemplo. Por outro lado, é possível imprimir tiragens menores, como acontece com editoras pequenas, que lançam menos títulos e fazem tiragens entre 100 a 1.000 exemplares. Além disso, imprimir no país colabora com o desenvolvimento interno e evita que gráficas brasileiras deixem de existir. No Brasil, livros são isentos de alguns impostos.
A indústria editorial tem acesso à matéria-prima com menos impostos, caso do papel linha d'água, e algumas isenções fiscais, como PIS e COFINS. O comércio de livros no país também é isento desses impostos, além do ICMS e do IPI. Muito bem, apresentadas essas informações, lhe faço uma pergunta. O livro é caro no Brasil? Nos Estados Unidos e na Europa, um livro sai bem mais barato que no Brasil. Na França, por exemplo, um dos volumes com as aventuras de Asterix, vendidos em livrarias e não em bancas, sai pelo equivalente a R$ 9,00. Aqui, no Brasil, custa no mínimo R$ 17,00. A capa, o tamanho, o número de páginas, os quadrinhos, tudo é idêntico. Só o que muda é o idioma que vem dentro dos balões. E daí você pode perguntar, e qual é o problema então? O problema é a tiragem. Enquanto outros países trabalham com tiragens médias de mais de 10.000 exemplares por edição, no Brasil esse número fica na casa dos 2.000 exemplares. O mercado é pequeno, vende-se pouco e elevar essa média é produzir encargos. Daí que, com edições reduzidas, o custo por unidade sobe. O raciocínio é bem simples. Fora o papel, que varia segundo a quantidade de exemplares, toda edição tem um custo fixo, do qual não dá para fugir. Composição das páginas, máquinas, revisões, ilustrações, tudo isso independe da tiragem. E quando se divide o custo fixo pelo número de exemplares, tem-se o custo unitário. Como o mercado brasileiro se organizou com base nas pequenas tiragens, o preço final de um volume é sempre alto. Mesmo os best-sellers, que vendem dezenas de milhares de cópias, custam caro, já que os editores fixam o preço com base em padrões estabelecidos a partir das baixas tiragens. A vantagem dos editores é que best-sellers dão mais lucro e quase sempre compensam o prejuízo dos títulos que acabam encalhando nas prateleiras. O leitor brasileiro é prejudicado pelas tiragens pequenas. Como o mercado do livro no Brasil é bem reduzido, as edições são minguadas. Na média, não passam dos 2.000 exemplares. A equação é cruel. Tiragens mínimas projetam um custo unitário lá para as alturas. O leitor, quando pode, é quem acaba pagando a conta. Veja em porcentagens para quem vai cada parcela do preço de capa que você paga na livraria. O papel corresponde a menos de 5%. Às vezes é transformado no vilão da história. O preço da tonelada de papel branco passou de cerca de 600 para R$ 1.000, mas não significa nem 5% do preço de um livro. A editora corresponde a cerca de 25%. A editora fica com algo em torno de 25% do preço de capa. Esse valor paga os custos de funcionamento da editora, a tradução, revisão, paginação e o lucro da editora. O autor recebe em média 10% do preço de capa, mas essa porcentagem é variável de autor para autor. O valor inclui todos os custos do seu trabalho. Na maioria dos casos, o autor não recebe adiantamentos. A gráfica fica com cerca de 8%. O custo de impressão de um livro comum sem ilustrações, impressas em papel especial, é da ordem de 8% do preço da capa, sem incluir o preço do papel. O distribuidor fica com cerca de 15%. A maior parte do preço de capa do livro fica na distribuição e venda. O distribuidor atacadista fica com 15%.
A livraria fica com 40% do preço de capa do livro, em média. Na verdade, a livraria simplesmente expõe seu livro para quem quiser comprar. Mesmo assim, o livro em si não é caro. Para concluir o nosso raciocínio, eu vou deixar aqui uma comparação para que você pense sobre este assunto. O brasileiro vai a uma lanchonete com a namorada ou esposa, sem filhos, e gasta no mínimo entre seus lanches e bebidas R$ 100. Isso ele faz no mínimo uma vez por semana. O brasileiro vai ao cinema com a namorada ou esposa, sem filhos, e gasta no mínimo, entre entrada, pipoca, estacionamento e refrigerantes, R$ 120. Isso ele faz no mínimo uma vez na semana. O brasileiro entra em uma livraria com a namorada ou a esposa, sem filhos, compra um livro que ficará à sua disposição 24 horas por dia, 365 dias por ano, pelo valor de R$ 40, uma vez por ano, e acha que o preço do livro é caro. Coisas de brasileiros. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. É muito importante para a continuidade de nossos vídeos. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.